Graça e paz, conectados com a palavra. Desigualdade. Bom seria se não existisse. As desigualdades só existem no conceito humano. Para Deus, Criador de todas as coisas, não há desigualdade, pois Ele nos criou e não faz acepção de pessoas. Se buscarmos uma definição para a questão, provavelmente vamos encontrar algo parecido com o que segue aqui. Fazer acepção de pessoas significa tratar certas pessoas de maneira diferente, usando medidas diferentes para julgar. A Bíblia condena essa prática, a acepção de pessoas, porque diante de Deus todos são iguais. Deus julga a todos com imparcialidade. A acepção de pessoas, ou parcialidade, ou fazer diferença entre pessoas não cabe porque é arbitrária. Em vez de usar a mesma medida para todos, alguém favorece ou desfavorece certas pessoas, criando regras diferentes somente por causa de suas próprias preferências pessoais. Fazer acepção de pessoas é negar a justiça. Tiago, ao escrever a sua carta, diz: mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Capítulo 2, versículo 9 da carta de Tiago. Então, apesar de vivermos numa época avançada no que diz respeito à tecnologia, quesito esse no qual temos avançado a passos largos, quase na velocidade da luz, não avançamos na mesma velocidade do quesito igualdade versus desigualdade. E não é porque não nos foi dado qualquer instrução a respeito. Muito pelo contrário, temos à disposição o ensino taxativo que nos permite dizer que não temos possibilidade alguma de apresentar desculpas, tipo assim, eu não sabia. Vejamos nesse Conectados a lição deixada pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, registrado por Lucas no capítulo 7, versículos 36 em diante, quando diz: convidado foi por um fariseu para jantar, e Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que nele está tocando um tipo de mulher que é pecadora. Então Jesus disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse Simão. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada uma maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados foram perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Então Cristo nos deixa a lição do seu exemplo. Ele foi convidado para jantar na casa de alguém importante, pelo menos assim era considerado pela sociedade. Jesus foi à casa daquele homem, como iria, da mesma forma, jantar na casa de alguém sem aquele destaque, sem pompa.
A presença da mulher citada no texto estava causando preocupação, não para o hóspede Jesus Cristo, e sim para o hospedeiro, o fariseu Simão. Para Jesus, estava tudo bem, tudo nos conformes. Jesus tratou com respeito e dignidade a mulher e recebeu o que ela estava fazendo como se fosse um presente. Jesus respeitava as mulheres, as respeitava num tempo em que elas não eram respeitadas, especialmente na vida pública. Cristo conversava com elas. Ele morreu também pelas mulheres. Elas também são seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas voltando a Tiago, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: meus irmãos, como crentes no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas tratando-as com parcialidade. Então temos aí o exemplo de Jesus, o alerta de Tiago. E o apóstolo Pedro, depois de uma dura lição que o Senhor lhe ensinou, diz diante do centurião romano chamado Cornélio, em Atos 10:34, diz assim: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Uma pergunta: alguma vez você se sentiu discriminado? Caso sim, você gostaria de fazer outra pessoa passar pelo que você já passou? Deus não faz acepção de pessoas. Somos todos iguais diante de Deus. Que Deus nos capacite a entender essa verdade, para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar? Venha comigo em oração. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, muito obrigado pelo que tu nos ensinas na Tua Palavra. Faz, Senhor, com que nós tenhamos essa consciência sempre. Todo ser humano foi criado à Tua imagem e semelhança, e não nos cabe fazer diferença entre um e outro. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a todos. Em nome de Jesus. Amém.